estamos na Terceira Guerra Mundial? Eu vou começar pelo fim. Estamos. Isso aqui é a Terceira Guerra Mundial. Pronto. Já pode ir embora, mas eu posso te dar explicações pelo caminho. Terceira Guerra Mundial, estamos. Por quê? Porque a Terceira Guerra Mundial, uma guerra não é contada pelo número de defuntos apenas. É pelo potencial econômico, a curva econômica e a mudança que ela faz no mundo. Uma guerra mundial é algo muito pesado. Nós tivemos uma guerra mundial, a primeira, a Segunda Guerra Mundial, e agora estamos na Terceira Guerra Mundial. Rubem, mas que soberba, não é soberba. É comparação histórica. Então é o seguinte, primeiro um pouco de história. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, tá, parecia uma festa no início. Parecia uma briga, mataram um príncipe lá, o Francisco Ferdinando, da Sérvia lá, e a esposa dele, por um estudante, o estudante que era sérvio, né? Então, é o seguinte, do Império Austro-Húngaro, um negócio desse lá, daqueles impérios já meio decadentes na Europa, e aquilo ali começou um cabo de guerra ali, aonde começou uma brincadeira. Era uma brincadeira tão grande que os combatentes franceses saíram em marcha, tudo de Uber, táxis, né? E as cargas de cavalaria inglesas contra a Alemanha, sendo destroçadas por metralhadoras, mostrando de forma cruel, cruenta e sangrenta que as guerras mudaram, a mentalidade continuava no século anterior, no século XIX. E o complexo de Flandres, a terra de ninguém, onde quase 2 milhões de pessoas morreram em 3 anos, sem nunca ter havido uma conquista apenas de 1 metro de terra. Por isso chamou terra de ninguém. É o que hoje a gente chama de área cinza. A área que não tem dono. Então, 2 grupos ficavam ali de manhã, de tarde e de noite, promovendo e produzindo cadáveres. Aqueles cadáveres tinham nome, sobrenome, tinham família, mas eram apenas cadáveres. Aquilo ali é a Primeira Guerra Mundial. Se você se perguntar quando começou a Primeira Guerra Mundial, você só vai ter noção que ela é a Primeira Guerra Mundial, depois do 2º ano, indo para o 3º, porque ninguém começou a Primeira Guerra Mundial como quem inaugura uma loja do velho da Havan. Está iniciada a Segunda Guerra Mundial. Está iniciada a Primeira Guerra Mundial. Não. Quando você está inserido no contexto, você só enxerga as coisas quando você dá um passo à frente. Mas esse passo à frente que nós estamos falando são dezenas de anos, centenas, séculos, muitas vezes. Mas pelo menos vários anos. Aí que você tem noção da real condição onde você estava inserido. Até aquele momento você estava inserido naquilo, mas não sabia de nada daquilo. Então, o que acontece? A Primeira Guerra Mundial não foi uma corra. Olha só, os franceses vão pegar os táxis, vão para a linha de batalha, a linha de frente. Está inaugurada a Primeira Guerra Mundial. Toca a banda! Não existiu isso. Não existiu isso. Absolutamente. Ninguém sabia se ele estava na Idade Antiga, Média ou Contemporânea, porque esse é um conceito posterior. Hoje nós estamos na Idade Contemporânea, mas toda a idade é contemporânea. A contemporaneidade te dá exatamente nesse tempo, nesse plano. A sua volta é o tempo que você vive. São os seus contemporâneos, porque vivem no mesmo tempo que você. Então, está aí. As cargas de cavalaria, tudo isso, mostraram daqui a um tempo que a Segunda Guerra começa quase uma continuação da Primeira. Muitos chamam de coito interrompido, que em 1918, tá, com os Tratados de Versalhes, feitos pela República de Weimar, que não venha aos seus representantes futuros, não vem ao caso agora, uma hora a gente conversa sobre isso, né? Que planta essa semente da discórdia total ao colocar a Alemanha de 4, destruindo praticamente o país. Ninguém invadiu a Alemanha para tomar a Alemanha. A Alemanha sentou para negociar.
e com a fuga do Kaiser, com tudo que tinha para lá, entregaram tudo, assinaram tudo em branco. A França e a Inglaterra, principalmente a França, se aproveitou do que podia, colocando a Alemanha na miséria, criando exatamente o clima especial para fazer de guerra latente os 21 anos de intervalo entre uma guerra e outra. E a Segunda Guerra começa lá nos Sudetos, que é onde aparece brilhantemente Churchill, que critica Daladier e Chamberlain, porque diz que ele se humilharam nos Sudetos para não ter a guerra, e no final vão ter a guerra e a humilhação. Isso veio muito bem para Churchill, porque até aquele momento o Churchill ainda era lembrado pela cagada dele lá no Estreito de Dardanelos, onde, 18 de março de 1915, ele fez a sonora cagada de acabar praticamente com a frota inglesa e de soslaio a francesa. Então, foi isso que aconteceu por lá. Foi uma derrota humilhante que aconteceu naquele momento. A região dos Sudetos, para quem não sabe, é uma região que fica, né? Uma região montanhosa entre a Alemanha, Polônia, Tchecoslováquia, e Hitler falou que ali estavam os sudetas, um povo ali de origem germânica e que estavam sendo perseguidos, isso, aquilo outro, e ele queria aquilo ali. Foi um dos elementos que criou a Primeira Guerra. Tá?